Fala galera do Pode Santi, tudo bem? Começando hoje mais uma entrevista, hoje um mega convidado especial, um multiempreendedor e ele também é pastor de uma igreja essencial na cidade de Porto Alegre e tem trazido também as suas ideias, seus negócios, seus empreendimentos para nós. Vamos aprender bastante com ele. Aqui ao meu lado está o meu parceiro Robert. Como é que tá, Robert? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Na expectativa aí de conhecer essa figura ilustre. Vai estar o nome embaixo do vídeo, todo mundo já sabe quem é, né? Tem a foto dele ali também, mas vamos fazer esse suspense. Antes da gente cortar pro convidado, vamos anunciar aqui também os parceiros do nosso podcast, o Pode Santi. Esse episódio vai para Caroline Lagemann, que é a nossa parceira aqui já há algum tempo no podcast, né? E o seu consultório, sua clínica também odontológica, que fica em Canoas, na Rua Coronel Lafayette Cruz, 260, no bairro Estância Velha. Você que quer ser muito bem atendido pela doutora Carol, quer ter um tratamento humanizado, quer ser bem cuidado, bem tratado, a sua higiene, a sua saúde bucal, é essencial que você fale com ela. E vá lá, faça uma visita, né, Robert? O consultório dela é excelente, cara. Um capricho, assim. Tudo de primeira. Tudo pensando no cliente, pensando no paciente, né? Exatamente. E também junto conosco o Anipapelier, né? Amor em Papelaria. Você que quer agenda, caderneta de vacinação, planner, caderno, você quer reformar, caneca, quer fazer o seu personalizado, por favor, né? Venha junto conosco aqui também. Hoje tem um mimo pro convidado feito por Anipapelier. E agora sim, vamos direto pro nosso convidado, Michael Guerin! Finalmente! Finalmente alguém decidiu me entrevistar. Pô, ele nunca vem ver o nosso podcast, Hoje né? vou poder comer as balinhas tranquilo E aqui, sempre né? quando ele vem, ele passa de relance e leva as balas tudo, mas tá tudo certo. Agora, graças a Deus, Michael, que tu decidiu abrir um espaço na tua agenda e conversar com a gente. Muito obrigado, viu, essa tua Eu que agenda. agradeço pelo convite. Ô, Michael, deixa eu começar. Tu é um dos pastores da Igreja em Reforma em Porto Alegre. E há quanto tempo existe a Igreja em Reforma? Igreja em Reforma, cara, 3 anos e pouquinho, assim. 3 anos e uns meses. 3 anos e alguma coisa. É. E desde que abriu, Pouquinho. você já é pastor lá ou aí não? Tem um processo, você esperou um pouco? Conta um pouquinho dessa tua relação. Porque eu conheço, mas eu acredito que o Robert tem uma ideia também por cima, né? Mas não Na conheço. verdade, assim, nós éramos ligados a uma outra denominação, né? Juntamente com o pastor Emanuel, que veio de Santa Catarina para começar essa igreja no Rio Grande do Sul. Começar a plantação dessa igreja. Em 2017. Aí um tempo depois, nós nos desligamos da denominação. Uhum. E logo depois, assim, cara, eu sou meio ruim com datas e ordem cronológica, assim. Mas logo depois, assim, eu já fui ordenado, já pastor, já como em reforma daí, né? A gente se desligou da igreja, cara, em setembro de 2020. E aí nós começamos um processo de mudança e tal, de reorganização das coisas, né? E aí nós oficialmente começamos a igreja, oficialmente, assim, digamos, o primeiro culto oficial com nome novo e tudo mais, em dezembro de 2020. E eu fui ordenado, se eu não me engano, em fevereiro de 21. Então tem um gapzinho de tempo curto ali. Uhum. Como é que é o nome da igreja mesmo? Em Reforma, Igreja Cristã. Ah, não é igreja em Reforma? Não, Em Reforma, Igreja Cristã. Dá na mesma, eu acho, cara. É, né? Igreja eu Cristã acho que- em Reforma. Em Reforma dá. Por que em reforma? Cara, porque nós somos uma igreja de fé reformada, né? Uma igreja confessional, E missional. missional. Ah, eu li. É. E tem uma frase da Reforma, pode ser que eu erre aqui, vou parafrasear, mas que a igreja reformada sempre em reforma está. Então, em reforma vem Uma dessa constante. frase, né? Porque a igreja reformada sempre em reforma está. Então, por isso que o nome da igreja é em reforma. Que legal. A frase original é em latim, né? Mas eu não sei falar latim. Pera aí, é que eu vou falar pra você. Não, tô brincando. Não é tanto. Cara, eu achei legal e talvez tenham pessoas que não saibam, Robert, o que uma igreja em reforma tem de diferente das outras. Acho que é interessante trazer ponto de vista. Por exemplo, ela é considerada uma igreja evangélica, mas ela, como igreja em reforma, tem as suas diferenças de outras denominações. Quais que seriam, assim, as principais? Ou não tem diferença, não tem muito... Assim, né, cara? Naquilo que é essencial, eu creio que não tenha. Nós temos diferenças em algumas questões, né?
A nossa igreja, ela é uma igreja confessional. O que isso significa? Nós temos uma confissão de fé. Nós usamos a confissão de fé de Westminster, que é a mesma confissão de fé da igreja presbiteriana. Então, por exemplo, nós podíamos facilmente nos chamar igreja presbiteriana alguma coisa. Em reforma. Então, nós temos a mesma confissão de fé de uma igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, né, uma igreja que seja identificada como presbiteriana ou reformada, mas existem outros tipos de reformada, né? Ela tem alguns distintivos, assim, né? O principal deles é o governo da igreja, né? Eu acredito. A igreja presbiteriana vem de presbitério. Então, a igreja presbiteriana, ela é governada por um presbitério, diferente de algumas outras igrejas onde tem o pastor que toma as decisões, Sim. né, que a gente chama de modelo episcopal. E existem outras igrejas, principalmente os batistas, que são congregacionais, né, onde a congregação vota em tudo. A igreja presbiteriana, ela é governada pelo presbitério. Pelo concílio de presbíteros. De presbíteros. É um grupo de presbíteros. Nós não temos distinção, assim, nós entendemos que a Bíblia não faz distinção entre Presbítero pastor, presbítero e bispo, né? São palavras sim. que a Bíblia é intercambiável na Bíblia, né? Então, é um grupo de presbíteros que toma as decisões da igreja. Presbíteros esses que são eleitos, daí sim, pela igreja, né? A igreja os elege, eles têm um tempo de mandato, não sei se essa é a melhor palavra. Sim, não, mas só para exemplificar um tempo de depois vigência ali do... Depois de um tempo, é feita uma nova eleição e a igreja vota se os presbíteros continuam ou não, ou se vai ter novos presbíteros, né? A ideia é pastor, Isso. então não... Desculpa, Robert, pastor, assim, a gente divide em presbítero docente e presbíteros regentes, né? O docente é aquele que é o mais responsável pelo ensino e tal, que no nosso caso é o pastor Emanuel, e eu sou um dos presbíteros regentes. Ou seja, somos todos presbíteros e aí a gente tem uma função pastoral, né, na igreja também. Basicamente isso. E quem governa, assim, a igreja toma as decisões, não é por exemplo, assim, vamos dizer que o Emanuel é o pastor lá, o presbítero docente da igreja. Temos um conselho. Se na votação de uma decisão ele perder, ele perdeu, entendeu? Sim, ele não pode tomar decisões arbitrariamente. A não assim. ser que seja coisas... nós decidimos uma coisa contrária àquilo que nós cremos. Entendi. Aí sim. Mas, nós temos que tomar uma decisão na igreja e... Fazer uma reforma física na igreja. Isso, vamos trocar a cor da igreja, sabe? Uma coisa... Se a opinião do Emanuel for minoria, isso é muito bom, porque isso dá uma segurança para a igreja, porque assim, o pastor não se torna alguém intocável, né? E assegura que os valores da igreja vão ser mantidos e então, assim, não vai mudar, né? Conforme a cabeça. É claro para os membros da igreja que se o pastor estiver cometendo alguma coisa contrária àquilo que a igreja crê, a própria igreja pode fazer uma denúncia sobre isso, digamos, né? E o pastor ele não está imune. Não, eu que mando aqui, sou o dono do negócio. Dá uma segurança, eu acredito que esse é um modelo de governo bíblico. Mas, obviamente, respeitando todos os outros, né? Isso não faz a gente melhor ou pior, né? Sim, eu acho que é legal trazer a visão para cá, porque Claro. muitas pessoas às vezes não entendem o que é alguém, eu sou reformado, né? Ou Sim. então é uma igreja presbiteriana, o que isso muda, né? Aí tem a questão das confissões de fé. E aí eu acho que, assim, o que mais muda, assim, cara... Aí é óbvio, nós vamos entrar numa questão muito teológica, assim. Não, mas isso já muda muito, já tem o conselho, assim, o presbitério em relação... Acho que o principal choque das pessoas em relação à nossa igreja é o fato de nós batizarmos crianças, né? Acho que esse fato é o fato que mais as pessoas... Mas, cara, se a gente pensar a igreja presbiteriana, é uma igreja que tem 500 anos, né? Então, assim, isso sempre foi comum na vida da igreja. Sim. O batismo de... Crianças de qualquer idade. Qualquer idade. Recém-nascidos, qualquer idade. Por quê? Já chego lá. Diferente, por exemplo, o movimento pentecostal tem 100 anos, né? Não estou menosprezando nenhum nem outro, né? Mas é que acontece, como o pentecostalismo ele se difundiu muito mais, por exemplo, no Brasil, a gente pode dizer, ele foi muito mais periférico, principalmente, muitas pessoas, principalmente aqui no Sul, não conhecem muito a fé reformada. Mas, por exemplo, cara, agora no feriado do Carnaval, nós estamos na segunda, deve estar acontecendo,
Tá rolando um evento lá no Nordeste, eu não sei onde é, cara. No Norte, no Nordeste, que é a Consciência Cristã. É um evento de fé reformada e é o maior evento cristão do Brasil. Nossa. Muito maior que os Gideões Missionários, por exemplo, cara. Nossa. E é uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Não, eu nem Conhecimento. sabia que existia. Eu não- Cara, é o maior evento cristão do Brasil, cara. Mais de 100 mil pessoas reunidas, né? Aonde? Num ginásio ou em aberto? Cara, assim? eu não sei, eu só vejo por fotos, assim. É um lugar grande, cara. Sim. Gira mais de 100 mil pessoas ali, né? Nesses dias do carnaval, né? Chama Consciência Cristã. É um mega evento, assim. Mega. Vem pastores, vários pastores de vários lugares do mundo, né? E a igreja reformada veio. A história vem da onde? Da reforma protestante. Não, cara. mas eu digo de que país, assim, do mundo, assim, tu fala exatamente se tem algum país no mundo em que teve Cara, mais... Começou Isso, com onde Lutero, começou. né? Sim. Lutero na Alemanha. E aí depois se espalhou por vários países ali, né, cara? Com João Calvino, com outros reformadores que foram... Que daí foram acontecendo vários movimentos em vários países, assim. Sim. Por que eu pergunto, Mas- Michael? Tu pode mas falar. não Assim, cara, não eu se não sou, assemelha- eu não se não sou o assemelha- mestre da história da igreja, assim. Não, não. Vamos limitar, vamos... Não, é que depois eu Não vou se fazer uma assemelha à junção ali. anglicana, então, porque Hã? se veio lá... Cara, não se assemelha... a igreja anglicana, se não me falha a memória, é a igreja que vem lá do Henrique VIII, né? Ah, e tu me pegou, eu também não É, tenho se história. eu não me engano, se eu tenho algum mestre em história da igreja aí, eu tô falando uma bobagem. Cara, eu não conheço muito bem o anglicanismo, né? Mas a igreja anglicana, tu conhece? Assim, tem algum... Pouca coisa. É. Se eu não me falha a memória, ela vem... Na verdade, o Henrique VIII fez o quê, né, cara? A igreja não permitiu o segundo casamento. E aí ele se apropriou do movimento, tanto que eles eram a religião oficial da Inglaterra, né? Sim. Então o que eles fizeram? Para poder casar de novo, ele inventou a religião dele que permitiu o segundo casamento. Ah, entendi. Então a igreja é oriunda disso, assim. Ele meio que aproveitou, tá rolando umas reformas, já que eu preciso casar de novo, sou uma igreja do movimento reformado. Uniu o útil ao agradável. Mas hoje é uma igreja, eu não conheço muito, assim, cara. Não sei se eles... Cara, eu Não não, tem muita eu não força, sabia assim. que ela existia. Até encontrar pessoas numa conferência que era da anglicana e fui me inteirando com eles, assim. Tem bastante pessoas, né? Tem aí, De repente aqui no Rio Grande do Sul, acho que não tem... Não é tanto, Eu não sei, eu não conheço, assim, cara. A conferência foi em São Paulo. Assim como a igreja metodista também, que daí, claro, é uma igreja já um pouco diferente, mas também vem de... Essa que é do Wesley, wesleyana, né? Que chamam de wesleyana. Claro, o John Wesley, ele tem uma característica, ele não é calvinista, ele era arminiano, né? Mas, enfim... Mas isso, Marco, eu perguntei, assim, negócio da onde, porque tu comentou ali sobre costume, né? Então, pelo que eu entendo, desde Lutero é uma tradição, um costume batizar crianças. sim. Dentro disso. Aí depois, claro, Que pode estranhar, assim como também não te interrompendo, pode estranhar de repente determinadas culturas em que os pastores tomam cerveja, né? Na Europa acontece isso e é comum, né? Isso choca, vamos dizer, a maioria de alguns movimentos aqui no Brasil pode não, o pastor não é, mas isso é cultural. Então isso de batizar crianças eu acredito hoje, por que... exemplo, cara, Reverendo Augusto Nicodemos, uma referência, batiza criança. Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu acho que ele é o presbiteriano mais... É o cara que mais está em várias igrejas. Cara, ele prega mais em Assembleia de Deus do que em igreja presbiteriana, por exemplo, cara. Sim. Ele é um cara... Tu viu, inclusive, que na igreja dele, eu acho que é a igreja presbiteriana de Pinheiros, né? Dom pastor o pastor assembleiano agora. Que ele é o pastor auxiliar, na verdade, não? Cara, de Belém, outro né? cara que... Cara, todos os pentecostal lê os livros, que é o Tim Keller, por exemplo. Tim Keller é presbiteriano, cara. Então, assim... Que escreveu aquele livro Ego Transformado. Baita livro. Tem vários livros, né? Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a gente batiza criança? Isso. Cara, Por quê? Resumindo assim, tá? Nós enxergamos mais continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo do que descontinuidade. Então nós cremos que as alianças que Deus fez com o seu povo no passado, elas permanecem. Então, quando a gente batiza uma criança, não é no sentido de que ela se arrependa dos seus pecados, mas nós entendemos que o batismo substitui a circuncisão. Então, como que o povo de Deus era reconhecido? Os judeus, eles eram circuncidados. Então, o batismo para nós é uma marca de que a criança está sendo incluída na família de Deus. Ou seja, a criança só vai ser cristã lá com 12 anos, quando ela entender, daí... Eu vejo isso com mais estranheza do que, tipo assim, meu filho está até os 12 anos na igreja, mas até agora ele não é de Deus. Parte do integrante povo. do povo. Ele vai se tornar povo de Deus. Então, assim, quando uma criança, por exemplo, nasce numa igreja presbiteriana, é batizada quando criança, a gente entende que ela
isso simboliza Que a partir de que então ela ela faz tá... parte do povo de Deus. Quando ela se torna um adolescente, assim como todo judeu, cara, nem todo judeu era, vamos dizer, como diz o texto, circuncidado no coração, era só na carne. Porque assim, vamos lá, né, cara? O batismo não salva ninguém. Se fosse assim, todo adulto que se batizava não se desviava depois. A gente conhece um monte de adulto que se batiza e se desvia. Então, Não, e até o próprio ladrão da cruz, né? Eu acho que esse problema está em engessar o trabalhar de Deus, né? então, assim, a criança, quando ela se torna adolescente ali, tem mais velha, 12, 13 anos, ela faz o quê? Ela faz uma confissão pública de fé. Entendeu? Ela não é batizada de novo. Ela faz uma confissão pública da sua fé. Cara, poderia ter, mas basicamente é por isso, assim, cara. Legal. É por entender isso, né? Ficou entendido. Na verdade, para a maioria das pessoas que frequentam uma igreja, se vamos dizer pentecostal ou neopentecostal, o batismo seria o que seria a apresentação da criança. Quando ela nasce, ou você leva... confundida com o catolicismo, né? É. No catolicismo, cara, desculpe também os católicos se eu estiver errado, não sou mestre em catolicismo, Sim. mas eu entendo que para eles o batismo é um selo da salvação. Se o cara se batizou, ele é salvo, né? Sim, ele entendi. pertence. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos reivindicando. Eu e minha esposa somos cristãos, né? Fazemos parte da família de Deus. Quando meu filho nasce, nós estamos, de certa forma, reivindicando de que ele faça parte disso. Então nós colocamos ele na família da aliança, né? É que é tudo do entendimento, né? A reformada, então, acredita que o batismo não é para remissão de pecados. E o assembleano, por exemplo, que acredita no batismo como arrependimento de pecados, né? É diferente... Na verdade, o batismo não é... O batismo, ele é um sacramento, né? Sim. O que é o sacramento? O sacramento é uma expressão visível daquilo que é invisível, né? Porque senão, se o batismo fosse se o batismo em si salvasse, todo mundo que se batizava estaria salvo, né? Não, claro que não. É uma representação daquilo que é interno. Isso. Né? O batismo é aquilo que tu faz com os 12 anos da criança, que é a confissão de fé. Exatamente, Correto? Tu batizou lá, tu tá lá conforme a confissão de fé, né? Eu acredito como um sepultamento, que nem a palavra fala, né? É que, obviamente, tu pega o Novo Testamento, mas Jesus... É óbvio, né, cara? No Novo Testamento nós temos a inclusão dos gentios, né? E, obviamente, que eles já eram adultos, né? Sim. Tem o batismo de adultos porque eles já eram adultos, né? Mas, cara, assim... Mas de forma alguma a gente vai dizer, não, é o único jeito e nós cremos assim e só é nós que estamos certos. É uma questão de interpretação da Bíblia, cara. Sim. Uma questão... É óbvio que geralmente gera estranheza, porque as pessoas acham assim, parece coisa de católico. Não, na verdade a reforma protestante é o avesso da doutrina católica, totalmente, né? Sim. E, cara, basicamente isso, assim, daí tem a questão da reforma protestante lá em si, né, cara? Mas o Robert ia comentar o que eu falei da apresentação, que na minha cabeça era não sei também, eu tô só tentando juntar as coisas, né? Porque a criança, assim, vamos supor, nasce, né, numa dessas igrejas neo ou pentecostal, tá? Aí tu pega... Igrejas batistas também. Também. É que existe igrejas batistas reformadas. Isso. São reformados. E tem carismáticos também, tem igrejas também que são mais... É que daí, claro, daí é uma questão meio comprida, assim, né, cara? Sim. Porque hoje tá muito em alto o lance do calvinismo. Então tem muitas igrejas que não são reformadas, mas são calvinistas, né? Então são coisas que podem se confundir, assim, né? Sim. Existem irmãos que são batistas, aí os batistas não batizam criança, por exemplo. Os batistas já está escrito que eles batizam adultos só. Né? Fazem essa apresentação da criança, né? Porque quando ela para quem não sabe, nasce, com alguns meses ali, os pais que escolhem, tu leva até a congregação para que o pastor faça uma oração e seria meio que a ideia de apresentar ou incluir aquela criança numa ordem da família da fé daquela comunidade, daquela congregação ali, a gente usa né? água. Exatamente. E aí com 12 anos, no caso, quando a criança tem já, teoricamente, todas as igrejas são 12 ou tem variação? Assim, eu não me lembro. Não, você não conhece todas as igrejas também, né? Pelo que eu sei, né? A Assembleia de Deus, aos 12 anos, é uma data estipulada, né? Uhum. Mas se a criança tiver menos de 12 anos e ela tiver consciência do que ele está solicitando, né? Os pais concordarem, daí entra uma avaliação particular. O Robert pode falar melhor, eu não sei média, se é 12 a média ou não, eu acho 12 que anos. não. A média é 12. Até porque hoje a informação está muito mais ampla, né? Uma criança de 12 anos não é a mesma criança de 12 de hoje, né? Questão de informação, né? Sim, exatamente. Eu achei muito legal. Michael, a gente meio que pulou, porque fomos direto para um papo relevante, interessante, mas eu queria que tu contasse um pouco da tua história, entendeu?
Desde que tu, tipo, adolescência, infância, juventude, tu ainda é um cara jovem, né? Eu peguei Tem até só umas fotos 49. preto e branco ali que ele tirou. Tão antiga. No tempo do Não, filme. vamos entrar também na tua carreira como Cara, eu fotógrafo. vou resumir rapidão, assim. Não, conta tudo. Eu quero todos os Não, depois nós vamos fatiando. Fatiou, passou. Minha primeira contato com a fé, digamos assim, foi com 12 anos. Mas tu nasceu aqui, tu é daqui. Sou aqui do Rio Grande do Sul, de Cachoeirinha mesmo. Cachoeirinha. Família católica não praticante, assim, aquela normal, né? Do brasileiro. Né? 90%. Cara, com 12 anos, por intermédio de conhecidos e tal, a minha mãe começou a ir numa igreja pentecostal, daquelas pentecostal... Da tia do coque que te aponta o dedo na cara. hard, de girar. Até ela não era tão conservadora em questão de roupa, assim. Não era, mas daquele de girar e gritaria e tal, aquele bem espalhafatoso. Uhum. Mas, cara, o evangelho foi pregado ali, né? Foi pregado ali, cara. Eu assisti aquilo, tu imagina um guri de 12 anos no meio daquilo. Cara, eu vi aquilo e falei, é isso aí que eu quero pra mim, cara. Me converti, me converti na hora, assim, foi um negócio... Sério, cara? Consciência na hora, assim. Que diferente. E comecei aí, aí logo já me envolvi com a questão da música, comecei a aprender a tocar guitarra, daí comecei a tocar com uns 13 para 14 anos, já comecei a tocar na igreja, depois comecei a tocar baixo. Que legal. Cara, até os 21, mais ou menos, cara, daí a igreja foi por um caminho esquisito, assim, começou a mudar por um caminho... A igreja da congregação que tu... Isso, que eu me converti. Começou a ir por um caminho, eu comecei a entender algumas outras coisas diferentes, aí uma hora não fechou mais, e aí eu comecei a ir numa outra igreja, assim, por causa de amigos, né? Uma igreja aqui de Cachoeirinha. Cara, e fiquei um tempo ali. Logo, fiquei mais ou menos um ano nessa igreja, e fui embora para Argentina. Fiquei 2 anos na Argentina, voltei. Quantos anos tinha quando tu viajou pra Argentina? Cara, eu tava de 23 para 24, mais ou menos ali. Já era casado ou não? Não. Conheci minha esposa lá. Ela é brasileira, mas eu conheci ela na Argentina. Olha só, os dois saíram daqui pra se conhecer na em Argentina. 2010. História legal. Assim, a gente conheceu no fim do ano lá de 2010. Aí voltei pra cá, fui pra Assembleia de Deus, quando voltei. Aí fiquei um tempo na Assembleia de Deus, até 2017. Nossa, Aí bastante, cara, 7 anos. Eu voltei da Argentina em 2012, né? Ah, tu voltou 12. Então final de 11 e comecinho de 12 ali, né? Comecei aí mesmo, vou voltar a congregar e tal, em 12. Fiquei até 17 na Assembleia. Saí da Assembleia, porque comecei a ir numa outra igreja e, enfim, por causa... Mas afinidade? Me encontrei assim... Aí, cara, nisso eu já tinha ouvido falar da fé reformada. E aí a gente ficou um tempo nessa igreja. O pastor, que é o Emanuel, ele já tinha, assim, apesar de estar nessa igreja, já tinha um viés reformado, já entendia. Aí chegou uma hora, por N motivos, nós entendemos como igreja ali que a gente devia se desligar. Mas, cara, a fé reformada, assim, sabe quando tu pensa alguma coisa, tu imagina que é de um jeito, tu acha que só eu que penso isso, acho que eu sou louco. Uhum. E quando tu encontra, cara, é isso aqui, me abraçou assim, cara, realmente parecia que eu já acreditava daquele jeito, só não tinha ainda achado uma coisa que me ajudasse a organizar as ideias da minha cabeça, né? Sim. E aí foi assim, cara, e daí hoje, sempre fui um cara de me envolver muito na igreja, assim, em todos os lugares que eu congreguei, sempre gostei de servir muito, assim, cara, sempre fui um cara de serviço na igreja, sempre amei demais a igreja, assim, e aí foi meio que natural, cara. Pra quem não sabe, o Michael tirou as fotos do meu casamento, né? Foi autofilmagem, né? Não, filmagem. Fiz os vídeos. Isso. Fomos lá pra Cambará do Sul. Teve uma história já, de aventura. Vivemos uma aventura, voltamos num carro com 2 parafusos no pneu. E o coração na mão. Erramos 40 quilômetros do trajeto. É uma loucura isso aí. O motorista voltou, não tinha carteira. Como assim, cara? Que viagem. Foi uma loucura, cara. E eu dizia, nós estamos no caminho errado. Sabe quando tu tá em pecado e alguém tá te avisando? Eu avisava, nós estamos no caminho errado. Não, nós passamos aqui nesse posto. Eu já vi esse posto antes, já. Aí eu digo, pessoal, será que a gente não pergunta? Aí paramos. Onde é que é a entrada da 020? Não, mas já passaram, faz 30 quilômetros. Nós já tava quase queria aquele episódio com Jesus, daí quando descobriram foi no exato momento em que ele havia falado que o carro estava indo pro caminho errado.
Às vezes quando alguém quer te apontar o caminho errado, ouça. Escute. Que Pergunta, vale a para e pergunta. Mas tu casou que ano? pena. 2012. 12 vocês... Final de 2011 eu voltei da Argentina em dezembro. E aí, em fevereiro de 2012 eu casei. Ah, que Nos legal. encontramos lá. Que legal, rapaz. E ela teve coragem. Não. Tá tendo, né? Tá Foi tendo. amor à primeira vista, né, cara? Ah, sei. Me viu, se apaixonou, daí ela era de Agora é a hora Balneário. de fazer merchan lá. Ela era de Balneário Camboriú, né, cara? Daí eu falei, não, mas eu vou te apresentar uma cidade muito melhor. Do que Balneário... Não acredito que tu trouxe a guria Melhor pra cá. do que Balneário Camboriú e Oh! melhor do que Buenos Aires. Cachoeirinha. Ah. Ela chegou aqui e falou, meu Deus, como é que eu não conheci isso antes? Meu Deus do Isso céu, aqui é o lugar cara. das oportunidades. Esse aqui é a Terra, é o mundo É a- desconhecido. É Já a viu terra falar da Terra Prometida? Da maravilhosa A Terra cachoeirinha. Prometida é aqui, que mana leite e mel. Caraca, não acredito que tu tirou a mulher de Balneário. Que loucura, hein, ô, O Robert. que tu O acha? que ela foi fazer lá, Marco? Cara, foi estudar publicidade. Ela está. É. E tu foi? Eu fui estudar... O nome do curso que eu fui fazer lá era gravação e pós-produção de áudio. Aí depois eu fiz um outro de masterização. Sim. Fui por intermédio de um amigo, que era de Cachoeirinha, foi pra lá estudar, na verdade ele foi pra estudar no Instituto Cancion, que é aquele do Marcos Witt, Sim. tá ligado? Aí ele se formou, eu fui na formatura dele, em Buenos Aires, em 2008. Ah, sério? Tu saiu daqui pra ir ver? É, fui Amigão de um- mesmo, então. É, cara, fui pra... Só conhecia Cachoeirinha e Torres, cara. Tipo, vou ir pra conhecer outro lugar, né, cara? Bah, mas não dava pra ir pra Bombinhas? Tinha que ir pra... Não, vou pra Buenos Aires. É, daí, Azar. cara, tu sai daqui, né, cara? Daí tu vai pra uma capital, assim, cara, cheio do lance cultural e... Pá, daí tu acha que é o melhor lugar do mundo, né, cara? Daí eu disse, cara, eu vou vir um dia pra cá. Aí em 2009 eu voltei pra lá pra tocar com uma banda que eu tocava, com Reparadores. E aí esse meu amigo tinha terminado o Cancion e tava fazendo um curso de produção musical lá, esse mesmo curso. Falou, meu, tem uns caras que alugaram uma casa, precisando de alguém pra rachar o aluguel aí, gurizada da igreja e tal, tudo de família e tal, meu, vem embora pra ir estudar, meu, vamos morar junto, vamos fazer. Aí eu fui, meu, vendi o que eu tinha aqui, falei com meus pais, meu pai já tava me metendo uma pressão, tá, e aí, faz uma coisa da tua vida, O né? que tu vai querer fazer da Aí tua eu digo, vida? não, vamos lá, vou embora então. Aí ele me apoiou, me apoiou com uma grana, assim, e falou, ó, te ajudo com um pouco, o resto te vira. Vendi os equipamentos que eu tinha do estúdio, peguei uma graninha que eu tinha guardado, assim, e aí eu vendi umas coisinhas aqui parcelado com os amigos no cheque, né, meu? Aí ia entrando os cheques, minha mãe me depositando pra mim, né? E aí eu ia legal. sacando lá, né? Tu tinha até então, tu tinha um estúdio Tinha um estúdio, em cara. casa. Cara, ele ficava assim, minha mãe tinha um bazar, quando ela era piá, e aí ela fechou, virou um porta-entulho. Aí um dia ela viajou, mas isso foi antes, eu já tinha o estúdio, né? Entendi. Em 2008 eu já tinha montado o estúdio. Aí minha mãe foi viajar, eu peguei, tinha duas partes, era dividido no meio, peguei tudo, toquei para uma das partes e fiz uma das partes do meu estúdio. E aí comecei ali. Aí nisso eu queria me profissionalizar naquilo que eu já estava fazendo, fui para Argentina, porque, cara, a escola era muito conceituada, depois tinha a questão da experiência também, de tu morar fora, aprender outro idioma e tudo mais, né? Aí eu voltei de lá e montei o estúdio aqui, da Sonido Produções. Voltou, Então, casou. mas aí a Sonido nasceu em 2008 ou nasceu depois da tua volta? Na volta, que Sonido é som em espanhol, né? Então aí eu acabei juntando o nome. Legal. Ele Sonido. Aí Sonido é som. Daí eu acabei fundando a Sonido por causa que é som em espanhol. Aí a gente começou a Sonido partir Junto com a tua esposa? junto com a minha esposa. A gente trabalhava junto no começo. Junto com a Vanessa Junto com a Vanessa. na Sonido. É. E o teu pai faz o quê? Teu pai e a tua mãe, assim, o que eles... Meu pai agora é aposentado, cara. Meu pai trabalhou muitos anos no Transurb, né? Ah, Trabalhou muitos anos no Transurb, sei lá, mais de 30 anos. Mas se aposentou faz uns 10 já. Cara, daí foi tipo assim também, né? Eu tava morando na Argentina, aí meu pai me ajudava um pouco, assim, mandava um... E o resto eu... E aí no segundo ano que eu tava lá, ele falou, bah, não vai dar mais pra te ajudar, tá? E aí, bem ali, ele se aposentou, cara. Aí ele se aposentou, caramba. pegou uma grana ali, aquela coisa toda de empresa e tal, vários anos, falou, ó, vou conseguir te ajudar mais um tempo. Daí logo eu consegui um trabalho também lá bom, assim, consegui um bom trabalho, daí o trabalho me ajudou também a comprar o equipamento, que lá era mais barato, assim, comprei muito. Aí a Vanessa começou a trabalhar depois de um tempo, a gente já tava... Lá também? Lá também. A gente já tava decidido em casar, né, cara? Aí o dinheiro a gente uniu e foi comprando equipamento pra montar o estúdio aqui quando chegasse, né? E foi isso aí. Que legal. Foi isso aí. Uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Como é que
Que dica que tu daria, assim, tipo, pra alguém que vai do Brasil e faz o que tu fez, assim, vou vender minhas paradas, meus teclados, o Robert vai vender o carro, vou vender não sei lá o quê, e aí a gente vai se mudar pra Argentina. Especificamente pra onde tu foi, pra Buenos Aires, né? Pra Argentina e pra Buenos Aires. Se alguém quer ir, desiste. Ah, Tá Tô falindo? Tô brincando. Tô brincando. Argentina Cara, tá falindo. eu chego e vou primeira- pra onde, assim? Primeira eu preciso coisa de um que passaporte. a primeira coisa que eu falaria, cara. Primeiro eu vou generalizar a resposta. É uma baita experiência. Seja qualquer for o país que tu vá. Aqui o Robson, eu sei que já visitou alguns países lá trabalhando de gaúcho, cara. Sim. É, E, cara, fazendo cri-cri lá nos faz países. assim. Faz toda a diferença na vida do cara conhecer outras culturas, tá? Qualquer coisa transcultural é. Ah, cara, tudo na tua vida vai ser impactante. Cara, Argentina, falando agora da Argentina, eu não teria nenhuma experiência ruim a respeito do país e a respeito do que foi pra mim a experiência, né? Todas as experiências foram ótimas lá. A Argentina é um país da América Latina, né, cara? Do Mercosul, né? Então tu só precisa de uma identidade para ir para lá. Ela só tem que ser uma identidade atualizada ou Ou passaporte. passaporte. Eu não sei se carteira de motorista vale, não vale. Não vale. É. E cara, vai, né? Claro. E aí tu chega lá, assim, mas Buenos Aires, especificamente. É que assim, É a capital, depende né? se a pessoa quer morar ou se a pessoa quer só passear, né? Quer Não, morar. vamos supor que ia ficar 2 anos, Tá. até ver se vai ficar mais. Primeira ou- coisa, assim, de repente a informação que eu dei está desatualizada, tá? Vou dar a minha informação. Aí tu tem que entrar num site lá. Primeiro tem que levar. O bom é entrar nesse site antes de sair daqui, né? Tu tem que marcar um turno, que eles chamam, né? Nas migrações. Porque senão tu só pode ficar 3 meses, né? Só tem o visto de turista. Para renovar o visto, tem que sair do país e entrar de novo. Ou tu pode ir para o Uruguai, ele que é mais perto. Mas tu não pode trabalhar. Né? Porque tu Entendi. precisa ter o documento. Então o que tu pode fazer é marca o teu turno lá nas migrações, vê os documentos que eles pedem. Na época eles pediam antecedentes criminais do Brasil, pediam certidão de nascimento ou certidão de casamento, se fosse o caso. Acho que era isso. Aí lá na Argentina tu precisava fazer atestado de antecedentes criminais argentinos, ter um comprovante de residência. Acho que era isso, não lembro agora, exato. Aí tu chegava lá, marcava a tua coisa, levava uma foto e pedia o teu visto, assim, digamos, né? O teu... Mas eu visto de trabalho de Tu estudante. Não, cara, primeiro tu tem já o documento, que chama DNI, né? Que é o Documento Nacional de Identificação. Até tem a minha aqui. Não, deixa a gente ver. Aí o que acontece? A minha, cara, todo mundo disse, meu, quando tu entrar... Porque geralmente eles dão pra 2 anos. E aí os caras disseram, meu, quando tu for pedir a tua, aí, Olha aí. tu pede permanente. Então a minha é permanente. Eu posso morar lá o tempo que eu quiser. Posso voltar, posso morar Pô, lá. semelhante ao meu, Através cara. desses documentos que tu... Isso. E daí, esse é como se fosse o nosso RG. Entendi. Aí depois que tu mora lá, se tu quer trabalhar, Mas o mafioso aqui é outro, né? É. Ah, cara, não Que é. legal, Michael. tu pode fazer uma coisa que chama Quill, que daí é o CPF. É como se fosse o CPF. Daí pra trabalhar tem que ter esse. Aí eu fiz tudo assim, bem simples assim, cara. Tudo Mas muito... chegou a trabalhar lá? Trabalhei 1 ano. Cara, exato 1 ano eu que trabalhei tu trabalhou lá. lá? Olha só, mano. Eu trabalhei no suporte técnico da General Motors. A gente atendia o Brasil. Nós atendíamos as lojas, as concessionárias que vendiam carro da Chevrolet no Brasil. Todas as lojas da Chevrolet no Brasil. Então a gente não atendia o público, né? A gente atendia o Brasileiro. Muito legal. A gente atendia brasileiros que trabalhavam. A gente era tipo um colega de trabalho do cara. Não era. Então o cara não ia ligar me xingando, entendeu? Tipo, não era um consumidor insatisfeito com o produto. Era um cara que trabalhava, um vendedor. Basicamente um vendedor que me ligava. Eu trabalhei 1 ano nessa empresa, era terceirizada, né? Então tinha a parte de gerenciamento, tinha a parte de desenvolvimento e nós lá éramos o suporte técnico primeiro nível, né? Muito massa, Michael. Tá, e grana, assim, ó. Já que tu que tá vendo, quer se mudar pra lá, ó, prepara aí tanto. Cara, mudou muito. Quando eu fui pra lá em 2010, cara, o câmbio do real, tá? Eu vou abrindo aqui pra gente ter uma ideia disso, tá? O câmbio do real por peso, com R$1 tu comprava 2 pesos, tá? Hoje é muito mais, né? Só pra gente ter uma ideia, tá? Eu vou botar aqui, ó.
Quando eu morei lá, e com $1, era equiparado. Com $1, tu comprava R$2. E com R$1 tu comprava 2 pesos. Automaticamente com $1 tu comprava 4 pesos. Perfeito. Hoje com R$1, cara, tu compra 167 pesos. Nossa, tá? muito mais. Cara, quando eu morava lá, a maior Isso nota... 2010, né? 2010. Cara, é pouco tempo. Ah. Tá? É pouquíssimo tempo, cara. Pouquíssimo tempo. 13 anos. 13 anos. A maior nota era de 100 pesos. Hoje a maior nota é de 1.000. Nossa, é por isso. Cara, $1 comprava 4. Hoje $1 compra 831. A inflação... Já viu que o cara andando com uma sacola de Não, dinheiro? uma sacola de dinheiro. Obviamente que as coisas estão equiparadas, entendeu, cara? Caraca. Eu falei com alguns argentinos, eles estão motivados com o novo presidente, apesar de que o preço das coisas tem subido muito, mas ele está tirando impostos. Eu não sei de economia, então não sei se é bom, se é ruim, não sei avaliar. Mas o cara me disse assim, cara, eu falei com 2 pessoas que estão morando lá, brasileiros, o cara disse assim, cara, entre 4 e 5 mil reais, tu tá aluga bem. uma casa e vive a tua vida, tá? Não é tão diferente do Brasil, assim. Tá? Mas tu diz assim por algum tempo. Não, por mês, né? 4, 5 mil reais. Por mês tu consegue alugar uma casa e viver, assim. O cara me falou até em 3 mil. Cara, com 3 mil uma família sobrevive aqui, né? 3 mil reais, né? Porque, só para eu entender, eu não sou bom de matemática, apesar do valor da nossa moeda ser muito maior do que o deles, o preço das coisas também lá, então, acompanha. É meio equiparado. É meio junto, cara, então o que era caro lá. Não adianta tu ganhar 100 vezes mais. O que era caro lá, meu, na época ainda são os aluguéis. Eu lembro que na época eu pagava 1.500 pesos de aluguel, cara, que eram R$750. Cara, era muito caro comparado ao Brasil, eu lembro. Na época, assim, muita diferença. Então, o que é caro mesmo é o aluguel, cara. Porque o aluguel, os imóveis, tudo lá é dolarizado, né? Então, eles têm o dólar como parâmetro para dar preço para essas coisas. Uhum. Então, assim, mas assim, a comida equipara, mas o transporte é mais barato que aqui, por exemplo. Na época que eu morava lá, agora não sei como é, cara, tu pagava num mês, na época que eu morei lá, era maravilhoso. Porque assim, cara, o governo subsidiava tudo. Então, assim, num mês tu pagava água, no outro tu pagava luz, no outro tu pagava o gás. Porque o gás era encanado, né? Então, assim, o ônibus era muito barato, o salário era bom. Na época, em 2010, cara, vamos ver aqui, ó 2011. Imagina. Salário mínimo. Nada a ver eu ficar pesquisando isso, né, cara? Não, mas legal, Mínimo. porque assim, alguém que... Acho que a maior informação assim, Ó, que tu deu foi essa do valor, né? Em 2011, o salário mínimo no Brasil era 545, tá? Eu ganhava lá, cara, em torno de 2 mil reais lá, um pouquinho mais. Ou seja, eu ganhava lá 4 salários mínimos. A minha esposa ganhava mais uns 2, pelo menos. Ou seja, nós ganhávamos 6 salários mínimos lá. Mas a tua função não era de auxiliar, era de Cara, profissional. Qual era a diferença, cara? Eu atendi em português. Ou seja, eu era bilíngue. Eu atendi em outro idioma, né? É o mesmo que aqui tu trabalhasse atendendo em inglês. Ou seja, eu tinha uma expertise que o nativo do país lá não tinha. Então, por isso que eu ganhava um pouco mais, assim, né? Enfim, era muito tranquilo o trabalho. Mas a tua esposa trabalhava com outra coisa. Ela trabalhava num suporte técnico de outra coisa. Entendi. Mas era um suporte, não era bem um suporte técnico, assim, era da Western Union. A Western Union é um método de enviar dinheiro para outros países, né? Então, assim, eu quero mandar dinheiro para a Argentina, tu manda aqui, ele transfere, lá tem um guichê da Western Union, tu saca em dinheiro local lá. Show. E aí ela ficava dando informações para as pessoas, eu quero mandar tanto dinheiro, como é que eu faço? Ela ficava só informando. Que massa. Tá, e teu pai tu comentou, mas acho que não chegou a falar que a tua mãe trabalhava. A minha mãe é doméstica, não, é do lar, assim, cara. Depois que ela casou com meu pai, há 40 anos, sempre do lar. Eles são casados há 40 É só tu de filho ou tem mais irmãos? Cara, eu tenho uma irmã mais velha, que é só filha por parte de mãe, né? E tem um irmão mais velho que eu, que aí é parte de pai e mãe. E todos são cristãos ou não? Todos são cristãos? Todos. Menos o meu pai. Meu pai não vai na igreja. Mas ele é cristão, mas ele não vai a uma igreja. Não vai, assim, não congrega e tal. Minha mãe vai, meu irmão vai na mesma igreja que eu, e a minha irmã vai na mesma igreja que a minha mãe. Mas a minha irmã vai de manhã e minha mãe de noite. Elas não se veem. Elas nem sabem que vão na mesma igreja. Tô contando agora. Tô contando agora. Mãe, mano, olha aí, ó, parabéns. Legal, cara.
O Robert já tinha comentado que eu já falei com ele sobre a Sonido, né, Robert? Eu acho que eu já tinha comentado. E eu queria te perguntar, assim, a ideia da Sonido começou como áudio, como um estúdio de gravação de áudio. De áudio. Esse foi o meu grande sonho da vida, era esse, né, cara? Era ter... Só que, cara, é interessante porque, assim, quando eu fui pra Argentina e comecei a enxergar o áudio de forma profissional, lá era assim, ó. Por exemplo, tinha vários professores lá. Mas assim, os caras, tudo profissional, os caras, o produtor de grande... Cara, era o mesmo que tu pegar assim, o cara ser o produtor dos Titãs. O cara ser o produtor, sei lá, do Charlie Brown Jr., ou de qualquer banda famosa, e o cara tá ali te dando aula, de chinelo. Os produtores das grandes bandas lá eram os caras que davam aula, assim, eram os caras super de boa, assim, né? Então, esse era uma questão muito legal. E o que eles tinham, cara? Por exemplo, o André vai produzir um disco. O Robert contratou o André para produzir o disco dele. Aí o André, como produtor, como técnico, vai dizer assim, ó. Cara, mas o estilo do Robert, para gravar a batera, o Michael manja mais. O André não pegava todo o trabalho para ele fazer. Sim. Ele pegava, não, cara, mas é o seguinte, para gravar guitarra, o cara é o Luiz. Então, e ao contrário, quando eu pegava um trabalho, chamava o André. E eu pensei comigo assim, cara, eu vou revolucionar o mercado. Eu vou trazer essa consciência pra galera de, cara... isso pensando aqui. Isso, quando eu voltar pro Brasil, pro Rio Grande do Sul, cara, vou propor que a gente faça... cheguei aqui, só porta fechada. Ninguém aqui, parceria zero, cara. Tentei parceria com vários estúdios, vamos fazer, aqui a gente já faz, aqui eu que faço, aqui. Todo mundo centralizando, querendo ele fazer tudo. Eu tenho que fazer a minha, né, cara? Aqui não vai rolar, é uma coisa cultural, né? Uma coisa cultural e, cara, eu vou ter que fazer a minha, tem saída. E aí comecei a Sonido, cara. Comecei meu estúdio, já tinha o estúdio antes, aí eu já gravava bastante, assim, né? E aí eu comecei a gravar. Até o André uma vez foi ensaiar no meu estúdio, não sei se ele lembra. Claro que eu me lembro. Foi com o Thiago Borges, foi com o Borges, o Mitman. Eu não lembro os outros. Né? O Marcelo Fassbinder. O Marcelo. Eu no baixo. E era um workshop que inclusive nem saiu aquele workshop. Só fomos ensaiar. E aí eu ficava olhando. Na verdade, eu sempre sonhei em gravar lá, Robert. Porque eu lembro uma vez os meninos que tocavam, fizeram uma gravação do Cantaloupe Island, lá do Herbie Hancock. Claro. E aí aquela gravação tá no YouTube até hoje, né? E é muito boa a gravação, assim, até o falecido Eliezer Félix tocou piano, não sei se tu conhece. Não conheço. Não, cara, muito bom, assim, a gravação. Monstro. Aí no meio aparece o Michael, assim, fazendo a mix, eu acho que na hora, no fone. Filmaram eu abaixado, assim. Com a mão no fone, assim, ouvindo, porque... Foi legal. Cara, muito boa a qualidade daquele som lá, ficou muito, muito massa, tá? Eu fui ensaiar uma vez lá. Isso, eu lembro. Cara, e aí depois, assim, acabou que a gente acabou migrando muito pro ramo do casamento ali. Filmando. Pois é, porque junto com isso, tu tinha um estúdio de áudio que tu fazia as gravações, produções. Chegou uma época que eu comecei a fazer muito casamento. Cara, financeiramente sobressaiu demais, assim. Demais. O estúdio de música. Não. Os fotos de casamento. Não, eu digo, o estúdio sobressaiu ao estúdio. Tu tinha o estúdio. As fotos de música. sobressaíram. De música. Isso. Tá. Aí eu comecei a fotografar e filmar casamento. Tá, e aí o valor do casamento sobressaiu muito ao que tu ganhava no estúdio de música. Aí o estúdio começou a diminuir, cara. Começou muito mais as pessoas a gravar em casa, home studio, aquilo, e eu me atirei de peito no... Só que daí chegou a pandemia e faliu todo mundo, né? Mas na pandemia então, tu teve esse... onde eu parei mesmo foi na pandemia. Tu parou... Com as fotos. Tá. Aí eu voltei com um podcast. Aí que eu comecei a fazer o podcast girar e montar um estúdio de podcast comercial. Mas aí tu fala assim, o teu podcast ou... Eu comecei o meu. meu. Estúdio de eu podcast. comecei o meu com um amigo pra descontrair, cara. Uhum. E aí convidei um amigo pra ir lá e tal, e o cara era envolvido com o mercado financeiro, era meu amigão, assim, e falou, eu tenho umas empresas, me divulguem e eu vou te patrocinar. Começou a me dar 500 por mês. Olha aí. Aí nisso uma empresa de internet começou a me patrocinar. Digo, cara, já não pago internet, já sobra mais 120 pila por mês, né? Aí nisso uma outra empresa, aí, cara, comecei a ter uns patrocínios. Aí nisso fui para uma sala comercial aqui em Cachoeirinha e comecei a profissionalizar o estúdio para alugar ele. É isso aí, cara. Mas deixa eu Mas só... hoje a gente faz várias outras coisas, né? Sim, hoje a Sonido Produtora é uma produtora que por isso que eu falei, grava podcast fora, multiempreendedor, grava cursos, várias outras coisas. Tu grava podcast em outros ambientes, isso? Gravo também.
Claro, é mais esporádico, né? Tem outro preço, porque, óbvio, tem que desmontar tudo, levar para outro lugar, tem todo um esquema. Mais fácil também, assim. A gente está até negociando com um evento agora em Porto Alegre para fazer lá, faz para algumas empresas. Cara, isso é faz muito live, interessante. Faz curso, show. Né, home office como é que é o que tu tens ali em Cachoeirinha? Um coworking. Coworking ali que o pessoal vai alugar. Como é que funciona o coworking? Cara, o coworking é um escritório compartilhado. A gente tem um espaço ali em Cachoeirinha, no centro, Lídio Batista Soares 115. Se tu tem uma empresa ou trabalha home office, tu pode ir trabalhar lá, alugando apenas uma estação de trabalho, né? Aí tu chega lá, tu tem internet, tem cafezinho, tem limpeza, tem tudo. Só tem que sentar lá, ligar o teu computador e trabalhar. E esse aluguel pode ser diário ou tem que ser mensal? Cara, por semanal? hora, por turno. Por hora também. Por dia, por hora, por turno, por hora é uma dia. boa, né? Cara, às vezes o cara quer alugar só pra ela fazer uma reunião. Uma empresa quer fazer uma entrevista de trabalho. Já aconteceu. Já aconteceu muito. isso com a nossa empresa também. E isso, cara, às vezes, uma empresa de Gramado estava abrindo uma filial aqui, queria fazer entrevista de trabalho, queria um lugar ali. Quero só fazer uma reunião. Às vezes, uma empresa que é de outro estado veio para cá fazer algum projeto e precisa de um lugar para ficar uma semana trabalhando. Então, eu alugo fatiado também. Daí tu ganha tanto no dia, quanto na hora, quanto no... Aí tem o cara que vai todo dia trabalhar. Existem também aplicativos, né, cara? Um deles que a gente tá, que chama o Oba, que é um aplicativo, tipo, conhece o Gympass? Sim, que é de academia. Um passo então, pra assim, academia. A empresa paga o Oba pro funcionário e ele pode trabalhar em qualquer cowork cadastrado. Ele chega ali, Que legal. ele entra ali, faz o check-in dele e a gente recebe a diária daquela pessoa ali. Então tem várias formas aí, cara. Pô, muito legal. Mas antes, cronologicamente, ainda voltando na questão do estúdio, tu começou com as fotos e junto foi diminuindo ali o movimento. Com a música, né? Isso. Aí a segunda coisa foi as fotos de casamento e mas como filmagem. surgiu? As bandas começaram a pedir, cara, tu não tem uma câmerazinha pra filmar a gente aí? Aí eu comprei uma câmerazinha pra filmar as bandas. Aí nisso eu me ofereci pra filmar o casamento de um amigo. O cara não tinha quem filmasse e eu falei, cara, se ficar uma porcaria, já não ia ter, né? Se ficar uma porcaria, fica uma porcaria, tu não vai ter igual. Tá, pode ser. E daí deu certo, cara. E a gente começou a escalar o negócio, sobressaiu muito financeiramente. Aí a Sonido ficou meio em stand-by, assim, né? Ficou meio de lado. Mas o nome tu não... Eu mantive ele, assim, o CNPJ funcionando, tudo. Entendi. Eventualmente eu fazia, tu tá gravando clipe de banda, daí eu lá fazia um clipe de banda. Queria gravar aqui uma chamada, um curso. Mas eu não botava força, assim, né, cara? Não botava ênfase nisso, né? Tem uma musiquinha aqui, tu grava. Aí eu gravava, assim, e tal. Então, o equipamento ficou lá enquanto foto e casamento começou... Cara, eu fiquei, assim, com o mínimo possível. Tá. Fiquei com um computador, uma placa de som e um fone. E aí você jogou na fotografia e na filmagem. É isso aí, me atirei. Aí entrou a pandemia, não tinha mais evento, né, cara? Aí eu fui vendendo o que eu tinha de equipamento. Eu já tava com o equipamento, assim, um pouco ultrapassado. De foto e vídeo Eu foi vendendo já na pandemia. queria renovar ele. Então eu aproveitei, cara, vendi o que eu pude, comprei algumas coisas novas. E nisso eu comecei um programa de entrevistas, cara. Antes dos podcasts, eu não sabia dos podcasts, não conhecia. Porque também foi na pandemia que rolou, né? O a advento do explosão podcast, foi... né? Porque o podcast sempre foi em áudio, né? era Depois que em passou áudio. a ser Tem até aquele meme que da minha avó... Não, eu conheço, é rádio. Tá ligado? Mesma coisa. E aí... Minha avó, eu falei pra minha avó o que era o podcast e ela falou, não, mas isso aí tem desde que eu nasci, rádio o nome. Rádio, E aí, cara, eu comecei o Maicon Talk Show. Eu gostava muito do meu nome. Mas a minha ideia era ser o Danilo Gentili, na verdade. Entendi. Mas qual era a minha ideia, cara? Minha ideia era falar sobre música com amigos músicos. Tomar um café. Aí depois eu pensei, cara, eu acho que em vez de fazer assim entrevista, eu vou montar uma mesa de café e vou tomar café com meus amigos músicos e falar de música de igreja. Cara, daí começou a dar certo, cara. Assim, esses 3 episódios. Aí ainda tem um episódio que nunca foi ao ar, que é com o Isaac, né? O Isaac Ben. Borne. Não, Ben. Lembra que ele me corrigiu? Não sei, eu chamo de Borne. Então ele falou que não, pode... Lembra do episódio? Sim. Ele falou, cara, tu pode chamar do jeito que tu quiser. Ninguém acerta. Mas se tu quer falar o certo... Nunca foi pro ar o episódio dele. Ben. Na verdade, ele foi lá em casa me visitar pra gente tomar um café. Eu falei, vamos gravar um Ele episódio. cobrou quando ele veio aqui, ele cobrou. Vamos. Nunca foi pro ar, nem sei se eu tenho salvo ainda. E aí, desanimei e tal, não dei continuidade. Daí um tempo depois surgiu a ideia do podcast, porque eu vi os caras do Flow no Danilo Gentili, né? Aí tu começou o Pod Café. Porque qual era a ideia? Como a minha casa, a parte da frente dela é de madeira, e ela tem um ar meio chalé, assim, sabe, a galera? E eu gosto dessa coisa meio rústica e tal.
Aí a gente fez essa mesa rústica aqui. Essa mesma mesa tu começou? A mesma. Não tinha incrustado nela, pó de café Sim, escrito? mas eu comecei a alugar pros clientes, tive que lixar, né? Caraca. Aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei... Aí qual era a minha ideia? Era um podcast que fosse um café, com meus amigos pra tocar ideia. O nome é muito bom também, É. né? Como é que era o nome? Desculpa que tem uma piadinha que eu tenho que fazer. Como é que era o nome da banda que tu tocava? Que vocês... Reparadores de brechas. Agora pode ser o Reformadores de Brecha. Ah, Tudo. Obrigado. Valeu. muito boa. Boa essa aí, né? Porque Boa. antes eu era o reparador, agora tu é reformador. Ele tava horas tentando... Sim, cara, eu essa tava aí. tentando lembrar dessa, cara. Eu precisava Na verdade, encaixar essa mesa foi a essa. primeira, né? A gente fez 2 episódios ou 3 com aquela mesa branca, só que ela era muito mole, né, meu? O cara falava e a mesa se tremia toda. curtinha Parecia que tava também. tendo efeitos paranormais na mesa, né? Foi, e sempre tu que operou, cara. Desde que... No começo, tinha um amigo meu... Operou, digo áudio, pra quem não sabe, operar o microfone, áudio. sim. Não, só pra explicar pra quem não sabe, que eu sim, falo não, sempre tu que operou. Bah, mas ele é médico? Da onde que... Tu diz na vida ou no podcast? Não, quando tu começou em 2020, a gente nessa linha cronológica, assim, quando tu começou lá o... Esse eu operava o áudio? como é que tu fazia? Daí tu Cara, tinha alguém que te ajudava? Eu tinha um amigo meu, que era o Fabrício, mas assim, a gente não chegou a ser sócio. A gente era parceiro no negócio. Porque a gente começou como um hobby, assim, né? Fabrício Souza. A gente não tinha interesse muito em fazer uma coisa profissional, digamos. Depois a coisa começou. Aí depois o Fabrício saiu, cara, e aí eu me virei com o que eu tinha. Daí eu baixei um aplicativo no celular que conectava o computador, aí eu dava o play na live, fazia a transição ali pra câmera e fazia a troca de câmera, tudo eu, né? Se desse uma coisa errada, já era. Acabou o Ao podcast. vivo, né? E fazia ao vivo e eu fazia tudo. Aí depois eu fui conseguir um operador pra fazer. E é isso aí, fui indo. Que O legal. negócio foi nunca ter medo. Isso é uma marca que eu percebo, Robert. Nunca ter Pois medo. é, né? Dá-lhe peitaço. Desde a Argentina, o cara vender tudo e largar pra Argentina, daí veio pra cá, daí comprou lá e saiu de lá e comprou coisa pra caramba aqui. Nem sempre dá certo, né, cara? Mas dar certo também é meio relativo, né, cara? Mas tu não tem medo, mãe? Isso aí, cara. Se tiver, eu não faço também, né, cara? Então, claro, hoje eu tô mais cauteloso, assim, o cara vai aprendendo e tal. Não é tão aventureiro, né? Cara, hoje mais moderado, assim, né? Hoje eu já não me aventuro tanto, eu me aventuro de forma mais calculada, assim, né? Então, mas claro, né? Todo negócio vai ter risco, né, cara? Vai ter risco. O André é professor de música aí, né? Trabalha por conta também, né? Se todos os alunos desistirem um mês, vai fazer o quê? Na verdade a gente enfrenta isso todo verão, né? Janeiro e fevereiro, Exatamente, cara. todos os alunos desistem, né? Então, assim... Param por um tempo. É questão de... Cara, tem que estar sempre estudando, assim, né, cara? Se aperfeiçoando, tendo novas ideias. Foi um dos meus problemas na foto, cara. Por quê? Como eu tinha banda, e aí acabei criando muito network, cara, o negócio caía no meu colo. Eu queria filmar e tal, daí eu fazia... Cara, eu não fazia força. Quando começou a secar essa fonte, assim, digamos, né? E aí entrou a pandemia, todo mundo se reinventou, todo mundo foi para as redes sociais e eu não fui. Né? Então, assim, eu não me reinventei na foto. Então, todo mundo se reinventou. Como eu não precisava de muito marketing, as coisas meio que aconteciam, provavelmente o Robert, quando na época me contratou, chegou até mim porque alguém indicou, cara. Entendeu? Sim, e acontecia muito isso. Então eu não precisava estar nas redes sociais, não fazia força para isso. Só que chegou uma hora que não deu, acabou os contatos, né? Todo mundo que podia falar um pro outro já falou. Né? Então não tinha mais o que fazer, cara. E aí os fotógrafos estavam tudo voando nas redes sociais já e eu não tinha nem começado, né? Aí entrou a pandemia, daí já era, daí derrubou, né, meu? Aí derrubou. Me ensinou muita coisa. Tu resolveu isso, dar um né? passo atrás, né? Me ensinou muita coisa, né, cara? Claro, eu já tava numa pegada que eu tava com vontade de largar os eventos, assim, né? É muito cansativo o evento, né, cara? Mas não é mais cansativo que gravar áudio, né? Gravar banda. Banda é o pior. É o pior, né? Cada figurinha que aparece... Banda é o pior, cara. Assim, o cara costuma ter um que é assim, o dinheiro é a água. O estúdio é um balde furado. É isso, cara. Cara, sabe quando que eu percebi isso, cara? Eu vou tomar água até pra contar a história. Dá um golinho.
Senhoras e senhores, voltamos daqui a 2 segundos. Contagem com o Maicon. 2, 1, voltamos. Uma amiga minha foi gravar eu já não tinha mais estúdio, né? Tava só gravando vídeo praticamente. E eu cobrava na época uns R$1.000 pra fazer um clipe, assim, né? Porque era... Aí ela, fiz por 600 pila. Faz tempo, sei lá, 2015, 14, 15, faz tempo. Cobrei 600 pila dela. Daí ela foi gravar no estúdio a música. Cara, o meu trabalho qual foi? O meu trabalho demorou 1 hora dentro do estúdio gravando. E depois eu levei mais 1 ou 2 horas editando, tá? 3 horas de trabalho. Eu tinha uma câmera, uma lente e um cartão de memória ali, sei lá. Não tinha nem 10 mil em equipamento. O dono do estúdio, cara, ele tinha pelo menos investido ali em estrutura 1 milhão. Tá? Era forte? Tá? Era forte. Cara, ele trabalhou em torno de 6 horas, 8 horas captando o áudio dela. Só captando. Que são todos instrumentos e tudo mais. Ele ia gastar... Isso é pra uma música ou pra várias? Ele ia, cara, gastar mais pelo menos 2 ou 3 horas editando, mixando e masterizando. Vamos botar umas 10 horas de trabalho, tá? 10 horas. Por R$1.500. Com uma estrutura de 1 milhão. Ou seja, ele ganhou o dobro que eu ganhei, mas ele usou investiu muito 10 mais, vezes né? mais horas do que eu digo, cara. Eu vou pro vídeo que o áudio... Tchau! Pra quem fica aí, ó, valeu, gurizada. Hoje eu tenho Hoje eu tenho um trabalho, cara, de áudio, voltei a desenvolver, que é diferente. Que daí é um trabalho voltado para áudio para as igrejas. Melhorar o áudio das igrejas. Outro trabalho, assim. Eu acho estúdio como negócio, eu acho ruim. Mas isso é eu, né? Eu não tenho... Sim, tua opinião, é isso aí. Eu posso... De repente o dono de estúdio vai dizer, não, pra mim é um baita negócio. Que bom, tá tudo certo. Tu fala o áudio da igreja pra gravações ou não, pro no áudio acústica? ao vivo. Pro áudio ao vivo, cara. Retorno, eu tenho um vídeo, cabo. cara. Eu tenho um vídeo que deu uma viralizada no YouTube, né? Hoje ele tá aqui, tá. Tá com 20 mil views, cara. Olha aí. Pô, cara. Chama Como Melhorar o Som da Sua Igreja. 10 dicas pra melhorar o som da sua igreja sem gastar nada. Se tu botar hoje aí, Como Melhorar o Som da Tua Igreja, provavelmente aparece meu vídeo em primeiro. Caraca, mano. E aí, cara, através desse trabalho, daí eu tô fazendo um trabalho de ajudar igrejas a gastar o seu dinheiro certo. Exatamente. Isso, cara, isso faz falta pra caramba hoje em dia. Um trabalho mais assim de treinar os caras. Cara, compro e dou treinamento pros técnicos de áudio também. Aí isso ainda tô executando, né? Mas isso é dentro do mesmo preço que tu cobra. Ou não, treinamento são coisas diferentes. Um é a consultoria. Tu quer uma consultoria, uma coisa, tu quer um treinamento, é outra. Entendi. Assim. E aí eu tenho um grupo no WhatsApp também com a galera ali e tal, tem um vídeo que a galera acaba chegando. Mas qual é a minha ideia, né, cara, dentro disso, né? Como que surgiu? Cara, quando eu voltei da Argentina, eu dei muito curso de áudio assim pra igreja. Muito, cara. Viajei muito. Toda igreja que eu chegava, o pastor dizia assim, cara, comprei esses equipamentos aqui, no fim, dos 10 equipamentos que ele comprava, 5 não dizia, cara, isso aqui nem precisa. Comprou demais. É aqui, regula aqui certo. Então, toda igreja que eu ia, cara, tinha alguma coisa que era... Sobressalente. O que resolvia não era o equipamento. O que resolvia era o uso adequado do equipamento que o cara já tinha. Já tinha ali. Então, cara, teve uma das muitas vezes que eu fui na igreja, cara. Pô, tinha um equipamentinho legal, uma igrejinha assim, de médio porte, uma acústica boa. E o pastor, cara, não sei. Cara, os caras tinham. Mas põe assim um salãozinho para 80 pessoas, assim, não muito grande, assim, médio. Cara, os caras tinham 2 violão tocando ao mesmo tempo. E tinham umas 8 vozes cantando em uníssono. Meu Deus do céu. Coral das primeiras vozes. Coral e primeira voz. Cara, e o retorno, mas não sei, cara. Aí eu olhei o retorno embaixo, o grave e o agudo estavam zerado. Aí eu só fiz assim, ó. Cara, o que tu fez? Eu girei 2 botões, cara. É que o cara não é girar um botão, é saber qual botão que gira, né? Aí, cara, eu falei ao pastor, ó, eu só vou fazer uma coisa aqui rapidinho, o senhor vai ver como é que melhora. Só deixei 3 microfones abertos, porque assim, não é o problema de ter 8 em uníssono. O problema é que aqueles 8 microfones estão captando a bateria, estão captando tudo. Tudo que tá saindo. Eu só fiz assim, ó. Baixei 5 microfones e desliguei um violão. Ele, cara do céu, o que tu fez nesse som? Só baixei o volume, cara.
Não precisa comprar mais nada. É só... Cara, faz uma escala, deixa de 3 em 3 pessoas cantando e um cara tocando violão. Ah, a irmãzinha ficou brava com ele. Ah, certo, certo. Cara, mas é óbvio. Então o meu projeto... Mas resolveu, é isso que tu O meu devia projeto fazer. hoje é esse, cara. É com áudio, né? Com áudio. É dar esse treinamento pra galera gastar o dinheiro do jeito certo e treinar os técnicos, né? Cara, aí eu tenho... Hoje, Marco, hoje uma igreja quer abrir uma nova congregação, daí te chama pra fazer um orçamento. Esse seria também teu ideal ou não? Isso, porque daí acontece, cara. Já inicia Isso, certo. já compra a coisa certa na arrancada. Já compra... E, cara, é muito normal, cara. Muito normal tu ir em igreja grande, às vezes, com um equipamento bom e o som é ruim. E o André, que tu não é músico, né? Não. O André sabe, cara, às vezes... O Robert toca teclado. Às vezes é o arranjo, cara, que tá ruim. O som tá ruim porque a banda não sabe... É todo mundo tocando junto ao mesmo tempo e é óbvio vai ficar ruim, cara. Todos tocam tudo o tempo todo, né? Então, eu dou essas dicas. Cara, o que vai melhorar é vocês melhorar a dinâmica da banda. Já vai melhorar o som. Cara, vamos tirar a bateria daqui do meio, que tá atrás dos microfones, vamos botar lá pro canto. Que daí não vaza os microfones aqui. Agora eu sei porque as baterias estão tudo no canto. Eu falei, que preconceito com os bateristas, cara. Entende, cara? Coitados que lá atrás. Queriam brilhar. São, Né? Agora eu entendo. são coisas muito básicas que o cara pode fazer e melhorar o som da igreja. Não, cara. eu tenho um exemplo agora, Michael, que tu falou, de uma igreja, amiga minha, parceiros, assim, uma congregação, em que eles têm uma bateria lá no canto e a bateria tá dando problema com os vizinhos, né? Tem processos e tal por causa do som. Só que assim, bateria é um instrumento que é muito difícil você controlar de fato a dinâmica e tal, né? Não é assim, né? Com baterista normal, assim, o cara voluntário da igreja, ele bate na bateria porque ele, né, às vezes não vê o som, ele não acha que é... Tá, normal. E aí eles querem comprar um aquário. Só que, cara, os retornos são horríveis. O som parece que tá no fundo do retorno, tu não escuta nada das vozes cantando. Cara. Então eu acho que é fato de prioridade, assim, se chamar o Michael, por exemplo, ele Claro, vai... é o que que assim, eu né? aconselhei? Cara, retorno é pra quem prega, é pra quem canta, é pra quem tá ali no palco. É mais importante agora do que tu... E aí, o que acontece? Eles iam botar um aquário. Daí iam botar aquele aquário aberto. Aí eu falei, não, mas eu acho que, de repente, se tiver como, consegue aquele fechado. Aí eles, vamos fechar. Você sabe que vocês têm que ter microfones, né? Aí, Tanto pra captar o som como o retorno. óbvio. Aí a Tem que galera, ter todo não... um sistema de... Claro, assim, né? O meu vídeo é... Como melhorar o som sem gastar nada, só que é óbvio, né, cara? Tem um limite, né? Claro. Tem o máximo que aquele equipamento pode dar, né, cara? Depois ali tem que comprar, né? Tem que investir em alguma É coisa, óbvio, não tem mas como. dá pra melhorar com o que tem. Agora, cara, outra coisa que é importante quando se fala de som pra igreja é entender que, cara, não é o que eu tô ali pra servir. Então a gente tem que pensar no bem comum da maioria. Do coletivo, claro. Coletivo. Cara, é a melhor coisa tocar com fone? Eu gosto. Quem não tá acostumado não é. Mas, cara, para evitar barulho... mas é ruim. Cara, e daí não é o Rock in Rio, cara. Faz o que é melhor pro coletivo. Sim. Entendeu? E, cara, e se de último melhor for uma bateria eletrônica, bota a bateria eletrônica, cara. Vai ter que ser. Vai ter que ser, entendeu? Ou troca de prédio. É mais difícil, né? Não, mas esse da bateria, assim, ó, eu falei, vocês têm que ter microfones, aqui o pessoal acha que só botar o aquário vai resolver, a gente não vai resolver. Não Se vai. vocês trancarem a bateria do aquário, ninguém vai ouvir nada, o baterista vai quebrar a pele, ele vai quebrar baqueta, ele vai estourar tudo. Só pra baixo. Só pra baixo. Vai só piorar, cara. Mas é difícil, cara. É complicado. Não é uma coisa tão simples, né? Falando nessa tua pegada de ajudar as igrejas, qual seria um orçamento inicial? Eu sei que varia muito espaço, tempo, tamanho, mas cara, mentaliza uma igreja aí pra nós. A consultoria, óbvio, cara, assim, você pega uma igreja muito grande, muito rica, muito... Às vezes o cara já tem alguém lá e tal, né? Enfim. Mas, cara, vai partir de R$700 uma consultoria, né? Tá. Vai partir disso aí, né? Não tem um valor fixo porque é customizado, né? Porque daqui a pouco, você é uma igreja muito pequena e... Cara, eu tenho uma igreja ali em Estância Velha, nos amigos, cara, um prédio cabe 35 pessoas. Eles só precisavam de uma dica de qual caixa de som comprar para ligar um microfone e um violão. Não vou cobrar isso, entendeu, cara? Ali, dá uma ajuda pros caras. Entende? Então, é diferente. Só vai usar dois... Não precisa de muito conhecimento para usar dois canais, entendeu, cara? Sim. Entendeu? Agora, mas acho que a pergunta para reforçar é dos equipamentos. Quanto que a igreja precisa... equipamento? A igreja precisa não tem como investir. mensurar, cara.
Que depende do que cada igreja vai porque daí, precisar, tipo assim, né? Por exemplo, a minha dica é, cara, compre uma mesa digital. Já começa com a mesa digital. Eu acho assim, é o melhor recurso hoje. Cara, vai partir nova de 10 mil. Eu acho que é a melhor solução hoje, cara, porque tu tem tudo dentro. Porque se tu fosse comprar tudo aquilo que tem dentro daquela mesa separado, tu ia gastar 100. Entendeu, cara? Parcela em 10 de mil e é isso aí. Eu priorizaria isso, por exemplo. Claro, tem que ter umas caixinhas já. Porque daí, tipo assim, tu tem 2 caixas muito boas. Vai, uma mesinha muito ruim, cara. Tu não vai extrair tanto recurso, né? Então, assim, claro, aí tu pega uma igreja muito de bairro, muito pequeno, cara, pá, não temos 10 mil nem de perto. Era a minha situação, né? O André sim. congregou lá, nós congregamos de por duas isso igrejas, que é né? difícil. Por isso que né? cara, é que nem assim, esse meu amigo lá tem uma igreja que, cara, 35 pessoas cabe, não tem 35 pessoas indo, cabe 35. Eu não vou ter para ele comprar uma mesa digital, cara, é óbvio, né? Seria uma ignorância, né? Aí começa pelo... Na verdade é difícil, Marco, porque começa pelo que não tem. Vai que é uma igreja bem pequenininha, mas cara. tem 2 PA. Pô, então os PA tu já não precisa, mas que não tem PA, cara, tu tem que comprar um PA, sabe? Eu acho não adianta ter uma mesa digital e uma caixa frando de PA, entendeu, cara? E o cara consegue migrar isso num período de tempo, né? Isso é uma outra coisa que daí a minha consultoria ajuda, que é o quê? É sempre pensar num projeto que possa ser expandido. Entendi. Saca? Nada que vai acabar ali. Não vai acabar ali, tu pode ir aumentando ele, conforme tu queira, né? Então, assim, vou comprar 2 caixas, mas se eu precisar de mais 2, eu consigo encaixar mais 2 nas que eu já tenho. Isso é tribom, porque tu não te vê preso num equipamento que ele não serve mais, se tu quiser expandir, tu tem que vender ele, entendeu? Pode ser que eventualmente o cara precise vender, mas a ideia é que sempre dê... Mas, cara, tu pega uma mesinha aí digital, 16, 24 canais, que tá nessa faixa de preço, cara... tu só vai precisar trocar ela se tua igreja for muito grande, é uma estrutura muito animal, assim, cara. Muito animal. Senão ela vai te suprir muito bem por um bom tempo. Porque ela tem muito recurso, cara. Muito recurso. Que então massa. esse é um trabalho bem legal, assim, cara. E tô indo agora para Santa Catarina, eu vou fazer um trabalho em 2 igrejas lá agora em março. E tô aí aberto para esses projetos aí, cara. Que massa. Gente, pra quem não sabe, nós gravamos o nosso podcast aqui, o PodSante, aqui no estúdio da Sonido, né? Tem as redes sociais, vai ficar aí, né? Disponível o Instagram da Sonido. Sonido Product. @Sonido Product, aqui com o Maico. Você quer gravar o seu podcast, e não só isso, mas cursos também, né? Você pode gravar chamadas, videoaulas, né? Você pode fazer várias coisas que você queira fazer audiovisual e ele te entrega pronto. Aqui é o lugar, é o espaço. Vem para Sonido, realmente Sonido ali tá no Instagram, vai estar igual. Se você tem um projeto particular também de entrevistas e quer entrevistar alguém ou quer começar, isso aqui eu gosto, isso aqui eu acho legal, né? Tu tem uma empresa, tu tem uma revista, tu tem, sei lá, né? Algum empreendimento assim específico, né? Vem pra cá, porque é aqui que nós gravamos o nosso PodSante. E, Marco, para encaminhando também a nossa conversa, porque não é porque tu é o dono daqui que a gente tem todo o tempo do mundo para falar contigo, né? Mas tu levanta um tema muito importante, ao meu ver, cara, que é assim, tu sempre foi músico, né? E sempre tocou desde que aprendeu a tocar ali, mais vezes na igreja. E esse tema, eu não queria estender tanto, mas eu acho importante, assim, na igreja que você hoje é pastor, né? Você também toca lá? Toca? Toco, cara. De vez em quando? Toquei bastante tempo. Depois acabei me envolvendo com outras coisas, porque tem mais gente pra tocar. Sim. Tô voltando agora, assim, a dar um apoio na música e tal. Até toquei esse domingo agora. Qual que é, majoritariamente, assim, a tua visão a respeito do louvor? Isso eu sei que pode ser meio amplo, mas para o que igreja, um louvor né? tem Para que a ter igreja. para a igreja? Cara, eu acho que o mais importante são as vozes. Eu acho que o louvor, ele tem alguns papéis, assim, no culto, né, cara? Ele tem... porque as vozes, né? Só pra... Cara, nós não temos nenhum instrumento. A gente faz a capela, mas porque, assim, o imperativo é cantem ao Senhor. Assim, a música faz parte do culto a Deus. Então, cantar pra mim, é o mais importante disso tudo, assim, né, cara? É o povo de Deus cantando, né? Eu acho que a igreja, a gente pensa em serviço, né, cara? O papel da música na igreja é servir os nossos irmãos. Não é uma apresentação musical, não vejo. No culto, tô falando do culto, né? Culto. Sim. Isso. Pode fazer show, mas falando do culto. Ele tem um papel de
glorificar a Deus junto com os nossos irmãos, ou seja, facilitar o canto. Acho que esse é o papel da música. Louvar a Deus, obedecer a Deus, porque a gente deve cantar. E a música tem um outro papel que eu acho importante, cara, que é um papel didático também. Por quê? Por isso que é muito importante a gente escolher as músicas certas para cantar, cara. Porque é muito mais fácil decorar uma música do que decorar um versículo, né? Mas se eu canto a Bíblia, por exemplo, cara, eu tenho a irmãzinha que tá lá na semana varrendo a sua casa e tá cantando a Bíblia. Tá me entendendo? Então a música tem esse papel de ensinar também, cara. Culturas antigas, a cultura era passada como? Com música, né, cara? O André é formado em música, se eu tiver... tradição oral, via através da música. Via música. Então, assim, Então, a música tem esse papel didático, cara, de realmente ensinar o povo de Deus as verdades da Bíblia, né? Então, por isso que é importante, hoje nós temos sempre assim, para selecionar aquilo que nós vamos cantar na igreja, cara, isso aqui está de acordo com a Bíblia. Por quê? Porque a gente quer que o povo de Deus encuque isso, né, cara? E isso ajuda a encucar mesmo, a gravar as coisas da Bíblia. Quem é que faz esse papel aí, Marco? Cara, a gente tem 2 irmãos lá na igreja que selecionam um repertório e eu e Emanuel, a gente avalia. Dá um aval, assim, a gente não... Agora, como os irmãos são irmãos mais maduros, assim, e já mais ou menos conhecem o critério, dificilmente eles vão acabar sugerindo uma coisa que não combina. Um sabor de mel. Dificilmente, cara. Não temos grandes problemas, assim, quanto a isso, assim, né? E não tem restrição quanto à música mais nova, mais antiga, worship? Não, cara, a gente tenta mesclar, assim, as coisas, né? Toca uma coisa mais contemporânea, uma coisa mais antiguinha, alguma coisa mais da harpa ali, a gente tenta... Da harpa também? Tá, domingo agora cantei Foi na Cruz. Olha aí, ó. A gente tenta mesclar tudo isso, assim, né, cara? Porque a gente entende também, cara, que a música deve unir o povo de Deus, né? E não separar. Isso. Então, quando diz assim, essa música é só para os jovens, a música está segregando a igreja, daí eu já desconfio, né, cara? É um problema. A música deveria unir o povo de Deus, ela está dividindo, né? Aí a música tem um problema nela, né, cara? Talvez ela tenha horário, né? Essa música é mais pra noite, sei lá. Uma coisa assim, né? Cara, a gente tá quebrando uma coisa agora lá na igreja que a gente tem um déficit muito grande, cara. Não sei se vocês acham mesmo, de música rápida, né? Música alegre. E parece que o clima da igreja acabou ficando muito introspectivo, né, cara? A gente tá tentando introduzir agora algumas músicas mais alegres, né, cara? Pro povo ficar mais alegre cantando, senão dá uma tristeza às vezes. Antigamente é mais, não bate palma, não. Cara, sabe porque assim... Não tem porque o louvor também não ajuda, né? Vai bater palma... Pai nosso... Não combina muito, né, não é uma palma, metrônomo tocando. Mas a ideia não tem nenhuma restrição quanto bater palma. Não, eu digo por causa disso, né? Já não tem os louvores que vão... Então, assim, agora a gente vai começar a colocar umas músicas mais animadas ali e tal. Mas a gente não tem... O cara fala a igreja reformada, deve só tocar os... Tocamos todo tipo de música. Canta até em latim daí, né? Diante do trono, tocamos... Diante do trono. Asaf Borba. Que legal. Ô, Marco, agora a pergunta não quer calar. Quando é que tu vai trazer o Salomão do reggae aqui pra... Ai. Quando os irmãos me abriam as portas. Essa piadinha interna. Depois, acho que tu sabe dessa, Robert. Acho que não. Depois o Marco te conta, então. Meu amigo Salomão. Teu amigo Salo. Marco, tem uma coisa que observando a certa trajetória, né, do que tu tá contando, que teve altos e baixos, correto? E pensou em desistir em algum momento? Todo dia. E o que tu diria para as pessoas que pensam em desistir todos os dias? Né? Não desista. Até porque acredito que não é só tu, né? Todo empresário pensa nisso, né? Cara, acho que a vida do empresário e do crente é muito parecida, assim, cara, em alguns aspectos, porque ela é meio solitária às vezes, assim. Né? Apesar de que a gente tem os nossos irmãos, mas, cara, a gente tem que ter, né, a nossa comunhão, tem que ter. Às vezes é tu e Deus ali, né, cara? É nós e os nossos... Como crente, nós temos as nossas lutas internas, né, na cabeça, e a gente... vou desistir da fé, e tu vai, o Senhor te ajuda.
no empreendedorismo a gente tem essa... É meio parecido. Às vezes tu, cara, vou largar tudo, vender isso aqui, vou largar uns currículos e deu. Né? É verdade. Então eu acho que, cara, claro, não estou comparando, assim, equiparando a vida com Cristo, mas a gente pode usar como simbologia, assim, né, cara? Mas, assim como na vida com Cristo, né, cara, a gente vive por fé, né? Ou seja, eu não vivo porque hoje eu me sinto bem ou hoje eu me sinto mal, né, cara? Hoje eu vivo porque eu creio. Eu posso não estar vendo nada acontecer, mas eu creio, tenho fé em Deus, né? Em Cristo. Ou seja, o que me sustenta é a minha fé. Eu acho que nos negócios, cara, o que sustenta não é a fé, mas assim, é a convicção de que tu tem que fazer aquilo. Qual é a diferença? É que nos negócios, cara, pode ser que em algum momento, assim como o estúdio pra mim, num momento parou de fazer sentido, cara. Entendeu? E tá tudo certo, né? Na vida cristã eu não diria o mesmo. Parou de fazer sentido, larga. Não, continue porque Deus vai te fortalecer, né? Mas nos negócios é isso, cara. Mas no empreendedorismo acaba que tem que ter esse feeling para entender, tá no momento de eu migrar e ter a coragem de migrar, né? O que tu tá fazendo. Que é o caso de vender os equipamentos. O motivo de migrar pode ser mais de um, cara. Tem um exemplo do dono da Listel, né? Lembra da Listel, das páginas amarelas? Sim. Tu recebia em casa a lista telefônica. Com contato com todas as pessoas da cidade. Isso, um dia o cara percebeu assim, cara, isso aqui vai acabar em breve. O que ele fez? Vendeu a empresa, entendeu? Vendeu a tempo, né? Vendeu a tempo de não falir, porque ele ia falir. O cara da Kodak não aconteceu isso, né? O cara da Kodak achou que celular com câmera, nunca vão superar a nossa marca, Kodak. É isso aí, cara. Então, assim, e tem assim, cara, a hora que o cara percebe, cara, encerrou um ciclo, é isso aí. Eu continuo gostando disso, mas eu entendi que eu tenho que fazer outra coisa. Quero mudar de carreira, transição de carreira. E aí o cara, claro que o cara arca com as consequências, né, cara? Mas eu acho que o cara também... Eu li um livro que eu gostei muito, cara, que é a história do cara da Wizard. Acho que é Carlos Wizard. Carlos Wizard. E aí ele falou assim, você leu aqui meu livro, viu toda a minha trajetória de sucesso, né, cara? Contou como é que ele dominou o mercado das escolas de inglês. E ele falou assim, mas aqui eu não citei várias empresas que eu abri, né? Minha locadora de carro que não deu certo, minha lavanderia que não deu certo, a minha sorveteria, de rede de sorveterias que não deu certo. Tem um monte de coisa que tentei que não deu certo, né, cara? E é isso aí. Tentativa e erro. Empreender é isso aí, cara. Empreender é desse jeito, né? Mas, claro, tem que ter perseverança. Dicas, pra gente encerrar. O Luiz tá dormindo ali já. Acorda, Luiz. Dicas, cara, o cara quer empreender. Primeiro, cara. Primeira coisa. Não dependa dos outros. Se tu desse aula de teclado, André, mas o teclado fosse dos outros, cara, aí o André, se o cara pede o teclado de volta, acaba a empresa do André. É verdade. Pode ser que eventualmente tu precise dos outros. Startar, assim, né? Mas assim, cara, faz uma prestação, cara, não sei, compra, mas não dependa dos outros, cara. Vai ter momentos que o cara vai mas cara, se aquela pessoa trocar de ideia, tu tá lascado. Cara, segundo, não espera nada dos amigos. Vou fazer um negócio agora e meus amigos vão vir. Vão, cara. Eles não têm nem obrigação de ir. Agora meu amigo virou barbeiro. Vou virar barbeiro, todos meus amigos vão vir cortar o cabelo. Cara, eu tenho mais 6 amigos que são barbeiros, cara. Qual dos amigos eu escolho pra cortar meu cabelo? E outras vezes, aquele cara, às vezes, eu não gosto do corte do cara, meu. E é normal, entendeu, cara? Pode ser que eu não... meu amigo, assim, seu amigo meu abriu um bagulho de sushi. Não gosto de sushi, cara. Então, assim, cara, não acredite, não espere nada dos amigos. Se vier, tá no lucro. E terceiro, cara, persevera, né? Persevera. Eu vou usar uma palavra, mas ela não é no âmbito espiritual. Tenha... o nome até me fugiu, viu? Intuição, cara. Acredita na tua... Não de forma espiritual. Sim. Veio um sonho... Não. Cara, com o tempo empreendendo, tem coisas que o cara... É que nem assim, vou usar o André de novo. Daqui a pouco o André vai dizer, cara, esse gurizão aí... vou até dar aula de graça pra ele, porque se eu treinar ele vai desenvolver muito rápido e daqui a pouco vai ser um bom coisa pra mim. Um portfólio pro meu trabalho. Ter essa intuição, esse olhar na frente, esse assim. Feeling. Feeling, cara,
Isso, cara, eu conheci um cara esses dias, meu, que o cara é o seguinte, o cara é fisioterapeuta, viu um gurizão jogando na praia e falou, meu, vou te dar um apoio, vou virar teu fisioterapeuta. Piazão, meu. Cara, o guri engrenou, foi jogar bola na Itália e falou, cara, agora tu vai comigo. Tu vai ser meu fisioterapeuta particular. Agora o guri tá jogando nos Emirados Árabes, o lugar que mais paga, e o cara virou o fisioterapeuta particular, porque ele viu o guri e acreditou, meu. Não sei se isso o cara desenvolve naturalmente ou se é um dom, alguma coisa. Acho que isso tem que ficar atento, né? Não sei. Mas, cara, tem que estar ligado. Então tu olha pra esse podcast com muito carinho. Cara, tem 20 podcasts gravando aqui, né? Mas o nosso tem que olhar com carinho. Eu acredito nesses guris. Esses guris é o seguinte, Mas ó. é uma coisa, porque assim, pode ser que alguns dos podcasts que eu grave eu não acredito. Assim, tô só... Não, mas e se um deles estoura, eu vou dizer, puxa, eu podia ter acreditado. Claro, tem vezes que... Não, é que é em todo que é lugar, Claro, né? em Tu tudo tem que oportunidade de olhar... Tem vezes que o cara dá uma dedo. Eu acho que com a experiência o cara vai... Mais chance de acertar. Vai tendo mais... assim como alguém que vai é filtrando produtor melhor. musical e olha um cantor, ele vai ter mais facilidade de saber se aquele cara estoura ou não. Vai filtrando melhor, né? Pelos elementos que tu tem ali, tu vai filtrando e vendo. É isso aí. Michael, muito obrigado pela entrevista, Eu meu que amigo. agradeço. Valeu de coração. Antes de tu terminar, tirando a Bíblia, eu vi que tem uma caixinha de livros de destaque lá. Que livro que tu recomenda pra nós ler? Faz 8 anos que eu não atualizo lá. Não importa. Eu Primeiro sei que livro, eu sei cara, que tu se mantém lendo. 2 livros. O primeiro deles, cara, Recomendação. O Peregrino, John Bunyan, o livro mais vendido depois da Bíblia. Cara, é bom pra criança, pra adulto. Não assistam um filme, é muito ruim. O filme é péssimo, cara. Produção. Se nós pegar aqui e atuar como ator, a gente fica melhor. O filme é horrível. O filme é horrível. Mas O Peregrino, de John Bunyan, conhece? Conheço. Uma história. Ele escreveu na cadeia, né? Na cadeia, tava preso. Foi o livro mais vendido depois da Bíblia, né? E, cara, Confissões de Agostinho. É um bom livro também, mais filosófico, né, cara? Maravilha. Um pouquinho mais antigo, é um livro de uns 2.000 anos, mais ou menos. Um pouquinho menos, não, um pouquinho menos. Talvez tenha algumas palavras ali. É, uma linguagem mais, mas, cara, leia Diante de Deus, assim, que é um livro muito bom. Legal. Leia João Calvino, já tá um bom caminho andado. É um pra bom começar. caminho andado. Não entramos E muito leia, nisso, tem mais né? 2 livros pra indicar. O do Robert e o do André. Você já leu do Robert? Sim, sim. Não li todo E ainda. agora? Nem não leu todo ainda? Eu fui O ver. teu eu nem ganhei. Não, mas o meu, calma. Você o não meu, estraga calma. minha propaganda aqui de Meu, vocês. calma, não. Só pelo que eu vi ali. Eu li Mas eu algumas conheço partes. os escritores, cara, já é o suficiente. Com certeza, com Livrei certeza. bem dessa aí, hein? Aí foi muito boa, hein? Robert, despede pra gente. Obrigado por você ter dado a entrevista, Marco. Foi maravilhoso. Cara, é que tu faz muita coisa, tu fez muita coisa. É difícil da Sabe gente como é que o cara faz colocar tanta coisa numa ao ordem mesmo tempo, cara? cronológica. Nem falando do teu filho, por O exemplo. cara faz tanta coisa ao mesmo tempo, cara, fazendo tudo mal feito. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Com essa nós encerramos. Encerramos. Quero te pedir que você curta, compartilhe e não esqueça de comentar aqui embaixo se você gostou desse podcast. Se tiver perguntas para o Maicon, pode fazer. Eu sei que Manda. você deve conhecer ele, porque ele conhece todo mundo. Então, faça Verdade, aí é verdade. seu comentário. Fica com Deus e